Gênesis 21, quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 9 em diante. Gênesis 21, versículo 9, diz assim o texto sagrado: Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: Deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e nem por causa da sua serva, mas em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva eu farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água e os deu a Agar, e pondo-os sobre o ombro dela, deu-lhe também o menino e a despediu. Deu-lhe também o menino e a despediu. Só para que você não esqueça, diga comigo assim: deu o menino e despediu. Isso, diga assim: despediu. Diga assim: está despedida. Isso. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Qual é o nome do deserto, gente? Guarda isso. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele a boa distância, como que a um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, lhe dizendo: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço e foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. E Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitando no deserto foi flecheiro. E você diga amém por essa palavra. Feche os teus olhos agora, curve a sua cabeça e comece a pedir: Senhor, continua falando comigo de maneira ainda mais intensa, de maneira ainda mais profunda. Fala comigo na tua palavra. Comece a pedir por ti. Peça por você, peça por você. Se humilhe diante dele agora e diga: Senhor, fala comigo. Continua movendo dentro de mim. Ainda há espaço em mim para mais transformação. Ainda há espaço em mim para a quebra de correntes. Ainda há em mim uma necessidade. Ainda há em mim um desejo, um anseio de ouvir a tua voz. No âmago, no íntimo da minha alma. Ali é onde o remédio não atua mais. Ali aonde a medicina já chegou aos seus limites, mas a tua voz pode atravessar ossos, medula. A tua voz pode organizar meus pensamentos. A tua voz pode entrar e dividir, determinar o espírito, a alma e o corpo. Senhor, eu creio. Comece a orar. Senhor, eu creio. Pai, em nome de Jesus, eu creio que tu tratou da alma, que tu ergueu o espírito e que tu pode fechar curando o corpo, fazendo o corpo reagir. A cura que a alma já recebeu, a cura que o espírito já ministrou. Doenças psicossomáticas que reagem na fibromialgia do corpo, que reagem na dor nas articulações, em nome de Jesus, saia dessa vida agora mesmo, pelo poder da tua palavra. Pressões que estavam desreguladas, Senhor, enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada nesta noite, visita aqueles que estão aqui e aqueles que estão em casa, em nome de Jesus. A tua palavra nos garante que o jugo será despedaçado pelo poder
dia, quando tu me chamaste ao santo ministério da palavra, dizendo que enquanto a tua palavra estivesse sendo pregada, demônios iriam bater em retirada, curas físicas aconteceriam imediatamente, agora mesmo, em unidade, em fé, em concordância. A Igreja Batista Lagoinha de Belo Horizonte concorda em oração. Cura, 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 cura de dentro para fora. Toda hemorragia seja estancada, todo mioma seja neutralizado, célula cancerígena vai perdendo força agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Conclui esta obra, conclui este negócio nesta noite. Conclui, Senhor, conclui, porque a alma foi ministrada, conclui porque o pecado foi confessado, conclui porque o perdão foi liberado, e é a tua palavra que nos garante: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Essa enfermidade não pertence mais a esta vida, Senhor, em nome de Jesus. Sai agora, problema renal, saia agora, depressão, sai agora, deixe essa vida agora, saia. Se for casta, saia agora também, porque maior é o que está conosco do que o que vai com o mundo. Em nome de Jesus, nós expulsamos as enfermidades. Agora, 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 pega tudo que é teu, pega tudo que é teu. Em casa agora, no trabalho, no plantão agora, 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 que haja testemunho, que haja testemunho. Agora, 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 é agora, é agora. Não é amanhã, é agora. Pega as tuas coisas e sai, sai em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Abra comigo a sua boca e diga agora, em nome de Jesus. Quando eu gritar e você também saia, você vai soltar a mão dessa pessoa, mas até lá não solte a mão dela. Segure a mão dela, nós vamos dizer em nome de Jesus: saia, ou melhor, agora. Nós vamos dizer agora, em nome de Jesus, saia. Prepara, diga agora, em nome de Jesus Cristo, saia. Solta a mão dela, porque o Senhor está quebrando correntes na área física também. Não vai ficar. Você é livre, você é livre, você é livre. Para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Cai por terra toda magia, todo encantamento, obra contrária. Você é livre. O jugo será despedaçado pelo poder da unção. Você pode até duvidar de mim, mas você não vai conseguir duvidar desta unção que está descendo aqui agora. Unção de libertação. Aleluia, aleluia. Renda graças ao Senhor. Glorifique a Ele, porque Ele é o mesmo e não mudou. Oh glória, oh glória, aleluia, aleluia. Só glorifique, só glorifique. Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Vai glorificando, vai, aleluia. Oh glória, poderoso é o nome de Jesus. Maravilhoso
mesmo ontem, hoje e eternamente, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando o Senhor, quem impedirá? Porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, e nem com o olho se viu um Deus como nosso Deus. Um Deus que trabalha. Você está aqui, Ele está trabalhando. Você vai dormir, Ele vai continuar trabalhando. Ele está dizendo, você tira férias, mas eu trabalho. Você descansa, mas eu não. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu posso ouvir um amém. Eu posso ouvir um amém. Esse é o Deus que a igreja serve. Aleluia. Aleluia. Respire aliviada, respire aliviado. Respire, respire. Respire o alívio das dores que você um dia sentiu e não está sentindo mais. Quando eu ouvi que a conferência tratava-se de quebrar correntes, né? O Espírito de Deus me trouxe Agar, uma mulher que viveu um nível de libertação de uma maneira diferente, de uma maneira distinta. Mas primeiro eu preciso ministrar para você que já ouviu a história dela de maneira superficial. Eu preciso, talvez, às vezes nem todos, mas alguns aqui, talvez tenham criado uma expectativa errada da vida de Agar, por saber que ela se tornou muito famosa, muito conhecida na história, por ter sido introduzida na cama de Abraão. E aí às vezes as mulheres, principalmente, ao verem esse contexto, imediatamente já geram uma repulsa de Agar,essazinha. Olha aí Agar, e o que a gente vê de gente pregando e descendo a ripa em Agar, não por pregar o que está escrito, mas por usar o que está escrito para pregar suas emoções. É disso que a Bíblia fala, sobre não haver particular interpretação naquilo que é lido. Você não pode permitir que o seu desejo de romantizar uma história, ou o quanto aquela história e aquele personagem se identificam com a sua vida, possa determinar o viés para onde você vai levar o curso da mensagem. A gente não pode fazer isso. Eu já ouvi isso já de muitos amigos, né? É um equívoco que, se a pessoa que ministra a palavra não vigiar, ela comete. Qual equívoco? A tendência de acreditar que você pode conduzir, de fato até pode, né? Você acaba conduzindo as pessoas a decidirem se elas vão amar o personagem, se identificar com o personagem ou odiar o personagem. Só que o equívoco que eu digo é que isso não é correto. A Bíblia não foi feita para que nós venhamos ler e avaliá-la de acordo com as nossas emoções. Tem muita gente terceirizando a ministração da palavra. Não, irmão, não dá para aprender de Bíblia só assistindo mensagem no YouTube. Não tem como. O texto precisa ser lido da maneira como ele é escrito, interpretado no contexto cultural da ocasião que ele foi escrito e aplicado da melhor maneira possível, sem transgredir nenhuma dessas coisas, que são os critérios que asseguram que a palavra de Deus é digna de toda a aceitação, porque ela é verdadeira e nela não há erro. E às vezes aonde há o erro? Nesse equívoco da gente acreditar em Deus pelo que os outros dizem, conhecer pelo que os outros falaram e terceirizar o entendimento do que a Bíblia diz, baseando somente no que os outros falaram e não no que você leu. Tem que ler, tem que estudar. Então, desprovido de qualquer outro tipo de sentimento a não ser o que está escrito, avalie a história de Agar exatamente como ela se sucedeu, como ela aconteceu. Como foi que aconteceu? Teve uma vez que Abraão e Sara, vou contextualizar bem rapidinho, tá bom? Teve uma vez que Abraão e Sara, ao descerem do Egito e ao subirem de lá, eles subiram muito abençoados. E dentro desse contexto, Agar é uma serva egípcia. E no capítulo 16 do livro do Gênesis, você vai ver que, na verdade, depois de Sara receber de Deus a promessa de que ela geraria um filho e daria esse filho, né? Esse filho seria o cumprimento de uma promessa que Deus fez a Abraão.
vendo ela que o tempo passava e que ela não gerava, ela não dava luz a esse filho, ela vai ficando muito ansiosa. E aí sim, ela vai pegar esta serva. Completa aí para mim, por favor. Ela vai pegar esta. É assim que o texto é apresentado. Desde o início, até na tradução do original, a palavra não aponta para escrava, a palavra aponta o tempo todo para serva. Agar tinha um vínculo de confiança de Sara diferente de outras. Por quê? Porque na cabeça de Sara ela pensou: preciso de alguém de confiança para poder colocar na cama do meu marido, ou seja, essa pessoa vai entrar na nossa intimidade. E lembra o que ela falou com Abraão? Ela disse assim: Abraão, deita com a minha serva e dela vai nascer o filho. E Abraão fez esse sacrifício, tadinho. Mas outro dia a gente fala disso. Aí isso vai acontecer e Agar vai deitar uma única vez na cama de Abraão, o pai de uma grande promessa. Não porque ela era uma prostituta, não porque ela era uma mulher interessada ou endereçada a qualquer outro motivo, senão uma única coisa. Qual, Camila? Obediência. Sara, o pedido de Sara não é um pedido. O pedido de Sara, que é conhecida como sua senhora, é uma ordem. E uma ordem que não pode ser negligenciada. Agora, para você que talvez ficasse pensando: Agar não teve problema nenhum em fazer isso. Primeira coisa, ela era bem mais nova do que ele. Segunda coisa, ela já estava debaixo da tutela e dos serviços de Sara e de Abraão há muito tempo. Era complicado ela olhar para um homem idoso como Abraão, e vê-lo apenas como homem e não apenas como patriarca de toda a sua casa e esposo de Sara. Então não pense por um minuto, tentando romantizar o contexto, que isso foi fácil para Agar. Debaixo de ordem e de determinação de sua senhora, ela vai uma única vez e concebe. Ela engravida, é dado o tempo determinado para saber se aquela situação foi efetivada, e foi efetivada através de uma gestação, e ela passa a gerar. Só que ela foi comprada, foi levada como serva. Ela não sabe o que é ter vida de senhora. Agar não sabe o que é ser livre. Agar nunca foi portadora de uma promessa. Deus nunca visitou Agar e lhe deu uma promessa. Ela nasceu e cresceu, e no seu período de crescimento, doutrinada como serva, comprada como escrava, para viver debaixo de uma situação de serviçal. E agora ela não tem condições psicológicas e nem maturidade alguma para aparentemente saber determinar até que ponto ela é serva e até que ponto agora ela é senhora, haja vista que está carregando um fruto do seu Senhor. E ela não vai lidar bem com isso, não. Tem gente que só de ser pobre e ficar rico já não sabe lidar bem com isso. Você imagina o nível de patente a qual Agar está sendo submetida agora. Por ela carregar um filho de Abraão, você pode ter certeza que ela já não dorme no mesmo lugar que ela dormia. Você pode ter certeza que ela já não come a mesma coisa que ela comia. Você pode ter certeza que o tratamento mudou, porque há no ventre dela agora um fruto de Abraão. Agora, qual foi a aliança que Deus fez? Deus fez uma aliança com Abraão. Então todo aquele que se aliançar a Abraão, se aliança automaticamente ao Deus de Abraão, voluntária ou involuntariamente, direta ou indiretamente. E não sou eu que estou dizendo isso, é Gênesis 12. Quando o Senhor apareceu a Abraão e lhe fez uma promessa, dizendo que multiplicaria a sua descendência, que tornaria ele, que daria uma terra próspera a ele e a sua descendência. Isso é promessa. Completa para mim, por favor. Isso é? Quando Deus faz uma promessa a você, Ele não tem obrigação nenhuma de se aliançar a você. Ele pode muito bem te fazer cumprir aquela promessa sem que ele esteja aliançado com você. Ele, por exemplo, não disse a Moisés, a terra que eu na peregrinação da saída do Egito para a conquista de Canaã, ele não disse a Moisés, irado pela rebeldia e dura cerviz do povo, ele não foi ter uma conversa tete a tete com Moisés, e ele não disse: Moisés, a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria, eu vou cumprir, mas a minha presença não vai mais com vocês. Eu não vou. O que ele está dizendo? Vai haver cumprimento de promessa, mas não vai haver continuidade de relacionamento com essa geração. Então Deus pode fazer cumprir promessas sem se sentir obrigado a manter-se no relacionamento. Compreenda isso.
Só que o que Deus fez a Abraão não foi só uma promessa. O texto de Gênesis 12 continua e ele diz o quê? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Se fosse numa linguagem do populacho bem carioquês, para todo mundo entender, Deus estaria dizendo assim para Abraão: ó, não gostou de você, não precisa gostar de mim. Agora, se gostou de você, não precisa nem me conhecer. Se te abençoou, é o suficiente. Eu me sinto abençoado por quem te abençoou, Abraão. Eu me sinto perseguido por quem te persegue, Abraão. Porque quem fizer qualquer coisa a você, seja de bom ou seja de ruim, estará fazendo isso é aliança. É Deus dizendo: pegou para você, pegou para nós dois. Por que a promessa de Isaac demora 25 anos para se cumprir? Porque na verdade, o texto diz que Deus amou Abraão e começa chamando ele de servo, mas muito antes do cumprimento da promessa, termina chamando ele de amigo. E quando foi que Abraão desenvolveu esse relacionamento com Deus? Quando recebeu a promessa? Não. Quando começou a caminhar com Deus, independente do cumprimento dela. É no caminhar, é na caminhada que Deus vai dizendo: sabe por que eu ainda não cumpri tudo que eu te prometi? Não é porque eu não tenho poder para fazer, não. Inclusive, eu estou aparentemente protelando o cumprimento de umas promessas. Não é nem porque eu não posso te dar, nem tanto porque você não pode receber, mas é porque eu estou amando desenvolver relacionamento com você, independente daquilo que eu te prometi, independente daquilo que eu disse que te daria. É sobre isso. Por exemplo, quando Deus chama Abraão em Gênesis 12 e diz para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus já sabia qual era a terra, sim ou não, igreja? Mas Deus disse para Abraão qual era a terra? Deus não disse para Abraão qual era a terra, mesmo sabendo qual era a terra. Porque isso não é sobre aonde Abraão vai chegar, isso é sobre como Abraão vai caminhar com Deus até lá. Não é sobre aonde chegamos, é sobre a forma que decidimos caminhar até chegar lá. Jesus nunca disse: eu sou o destino. E mas nunca disse. Ele dizia: eu sou o. Porque não é sobre a sede de chegar, é sobre fazer uma caminhada que glorifica a Deus antes mesmo de entrar lá. Por que o Senhor queria destruir a geração que antecedia Josué e Caleb no deserto? E de fato destruiu. A viagem de 40 dias demorou quanto tempo? E todo um ciclo geracional, porque 40 anos fala da nascimento e da perda de um ciclo geracional. O ciclo geracional que antecedia Josué e Caleb pereceu completamente naquele deserto. Por quê? Porque eles não queriam caminhar com Deus, eles só queriam chegar. Quem só foca onde Deus disse que ia chegar, perde-se muito antes de atravessar a linha. Muito antes. Olha o que Jesus diz. E disse Jesus aos seus discípulos, Mateus 16, 24: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto vos digo, que qualquer que me seguir para ganhar, já perdeu. Mas qualquer que motivado em me seguir perder, já. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso perder a sua alma. Olha o que Jesus está dizendo. Vamos interpretar o texto rapidinho. Se você quiser vir com o pensamento de ganhar, você é perdedor mesmo que chegue aonde queria. É isso que ele está dizendo. Agora, se para chegar aonde eu disse que te levaria, ou aonde eu estou, você tiver que renunciar no caminho, considere-se vencedor antes de chegar. É isso que ele está dizendo. Pois de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso perder a sua alma. Então veja, não é sobre saber aonde ele pode me levar, é saber se ele vai caminhar comigo até lá. E aí não é a promessa dele que determina isso, mas a maneira como eu administro o nosso relacionamento até que ela se cumpra. E Camila, e aí, depois que ela se cumpre? Normalmente a hora certa de quem Deus não quer destruir relacionamento para cumprir promessa. Ei, não peça a Deus para se apressar. Não se apresse em viver o cumprimento das coisas que Deus falou. Tem gente que está desesperada, você sabe por quê?
viveu o cumprimento. E Deus não ficou na terra que lhe deu, mas antes deu tchau. Fiz minha parte, agora segue aí. E aí eu te pergunto, tem como seguir o cumprimento de uma promessa que foi feita por um Deus maior do que a gente, haja vista que não foi feita na proporcionalidade do nosso tamanho, mas na proporcionalidade do nosso Deus? Camila, eu não entendi nada, vai entender agora. Como é que uma plataforma, como eu e você, vai sustentar uma coisa que saiu da mão de Deus, sem que a mão de Deus dê sustentabilidade a essa plataforma? Então esse é o perigo de viver uma vida focado no cumprimento de uma promessa e não entender que ela só foi um chamariz para aprendermos a desenvolver relacionamento com Deus. Aí você chega na casa que queria morar, porque dinheiro compra casa, mas sabe o que dinheiro não compra? Lar. Só Deus constrói lar. Aí você dorme no colchão mais caro que o dinheiro pode comprar. E o Zé, que ainda está no colchonete, tira onda, porque ele tem o melhor sono da vida dele. Tudo que você queria ao chegar nesse big colchão não era ter um colchão, era poder dormir em paz. Sapatos que determinam o auge da sua vida bem-sucedida, monetariamente falando, mas pés que não sabem para onde vai. Tem gente que está andando de chinela havaiana tirando onda. Até porque chinela havaiana não está barato não. Mas está tirando onda, por quê? Porque não é sobre o que eu calço nos meus pés, mas se eu sei para onde eu estou indo, com quem eu estou indo e aonde eu vou chegar. Homens e mulheres podem se conhecer por afinidade e se casar por afinidade, mas casamento, quem sustenta é Deus. Eu falei para uma amiga esses dias, perguntei para ela, eu disse assim: o que tu acha que sustenta casamento dos crentes? O amor ou o temor? Ela na hora, sem titubear, o temor, é claro. É o voto, é o Senhor que honra, e é o Senhor que acrescenta, e é o Senhor que faz. O que fez hoje aqui enquanto o pastor orava, tocando no casamento, libertando, abençoando, fazendo o amor ser realidade e não uma promessa. Irmãos, a palavra do Senhor é muito clara. Salomão disse assim: com esforço se constitui a casa, mas a esposa é o favor do Senhor. O que ele está dizendo? Homem, trabalhe para construir uma estrutura, mas família, quem dá é Deus. Então tudo é sobre o caminho e não sobre a chegada. Por exemplo, quando você recebe de Deus uma promessa e só fica pensando na chegada, quando eu tiver dinheiro, quando eu terminar a faculdade, quando eu me casar, você está protelando a felicidade que Deus já te deu agora. Porque Ele está dizendo, tua alegria não é você chegar lá onde você queria, mas é saber que eu estou caminhando contigo até lá. E aí você não precisa chegar lá para dar culto em ação de graça. Eu vou falar um negócio que Deus está mandando eu dizer aqui. Lembra quando tu não precisava alugar salão para fazer culto de graça? Lembra quando tu comprava o pão, a mortadela, o refrigerante e falava, vambora, é culto de ação de graça? E o povo ainda dizia assim, mas por quê? Recebeu uma bênção, você diz, não, estou vivo. Deus tem me livrado do laço do diabo e eu quero render graças a Ele. É caminho. Agora veja, então a aliança é muito mais importante do que promessa ou do que o cumprimento dela. E aí dentro desse contexto, o que Deus está garantindo para Abraão? Quem colar com você, cola comigo. Então a sombra da árvore de Abraão, só para você entender, ela é tão grande que ele tem que selecionar até quem fica na calçada dele. Não é para todo mundo que a cadeira da mesa pode ser puxada. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a seletividade no evangelho, sim. O mundo mais do que nunca ama falar de democracia, mas se pregássemos a Bíblia do jeito que é, compreenderíamos democracia como a liberdade com que Cristo nos libertou. Para quê? Para não vivermos, como disse o pastor, aprisionado pelas reputações e pelas opiniões que as pessoas têm ao seu ou ao meu respeito, na preocupação de que precisa se agradar a todos e a tudo o tempo todo. Se pregássemos o Deus não democrático, mas teocrático,
que Ele é, eu temo que ficássemos poucos nós aqui nessa noite, ou em qualquer lugar que se destine a falar de um grupo, de uma maioria. Então veja isso. Qualquer pessoa, qualquer uma que Abraão trouxesse para perto, ele colocava Deus sobre sua responsabilidade. Foi o que aconteceu com Agar. Agora, você vai ver Deus execrando Agar, como fez Sara quando percebeu que ela gerou. Olha o que aconteceu. A barriga dela começou a crescer e ela percebeu que não estava pronta para aquilo, e ela não sabia se comportar dentro daquele contexto. Olha para mim. Existem cumprimento de coisas que só estão preparado para as almas que receberam a promessa. Tem gente que vai ver Deus te prometer, mas quando cumprir não vai estar pronto para ver o cumprimento. Porque tem pessoas que só estão aptas para caminhar com você, enquanto o que Deus disse é uma espera. Guarde isso. Quando cumprir, imediatamente elas não sabem mais como se comportar dentro de um cenário de cumprimento. Elas só sabem se comportar dentro de um cenário de espera. Escute, esse era basicamente o caso de Agar. Ela não sabia como se comportar, porque ela foi comprada como escrava. Abra a boca aí comigo, ela foi comprada como? Só que por causa do vínculo de confiança que Sara tem com ela, o tempo todo você vai ver Sara dizendo assim: deita com Agar, minha serva, e da minha serva nascerá um filho. E o que é serva? É diferente de escravo? É serviço com dignidade, a respeito mútuo. E na escravidão não. Agora perceba isso. Quando Sara quer que Agar faça algo que envolve ela lhe chama de serva. Completa aí para eu ver que você está entendendo. Quando Sara queria e ordenou que Agar deitasse com Abraão para tomar o filho que dela nascesse, ela disse: deita com a minha. Vai ouvindo. Mas quando Agar, não sabendo se comportar, e Sara também não, porque percebeu que entrou num vento, e ela começa a espremer a Agar não vai saber se comportar, e ela foge para o deserto de Sul. Gênesis capítulo de número 16. Vendo que sua senhora a espizinhava, vendo que sua senhora a maltratava. Ora, Sara, se tu já maltratava Agar, e se Agar já não te servia, por que tu não mandou ela embora? Porque ela não tem a autoridade de mandar embora alguém que carrega uma semente de Abraão. É por isso que você tem que vigiar para quem você traz para a sombra da tua promessa, porque você empodera pessoas que não estão prontas. Então vigia. Então o que ela fazia nesse caminho? Esmiuçava, implicava, perturbava. Abra a boca comigo e diga: pressão psicológica. Diga, pressão psicológica. Quem não tem autoridade para te tirar do lugar que a sua gestação te colocou, vai pressionar você psicologicamente. Por quê? Porque quando você conquista uma bênção num lugar, se é a pessoa que viu você gerando o que está gerando não suportar o que você está gerando, ela sabe, ele sabe que só Deus pode te tirar dali. Só Deus e mais quem? Mais uma pessoa. Quem? Você. Então o que o adversário vai fazer? O que a mulher rixosa vai fazer? O que o coração de uma mulher ofendida e magoada vai fazer? Vai fazer de tudo para te pressionar psicologicamente, para que você tome a decisão de abrir mão do que nem pediu, mas recebeu. Quando você gerar algo que não era prometido, mas que aconteceu pela conexão de um relacionamento com Deus, de alguém, tudo o que vão fazer é colocar na tua cabeça que não foi preparada para viver o cumprimento de uma promessa, que você também não vai dar conta da administração dela. Então renuncia a tudo e vai-se embora. No mundo espiritual, agora mesmo, demônios não estão dizendo fica. Sabe o que eles estão dizendo? Vai embora, abre mão de tudo, larga tudo, deixa tudo. A palavra que normalmente as pessoas que estão passando por processo de humilhação costumam ouvir quando é indevido o que lhes aconteceu, normalmente a primeira palavra é: você não precisa disso, larga isso, sai disso. Só que o Senhor te trouxe hoje aqui para avaliar a história de Agar. Continue comigo. Desesperada porque não estava pronta para aquilo, ela fugiu. Bora que eu já vou para o capítulo 21. Desesperada pela maneira como Sara lhe maltratava, ela fugiu. Então complete aí.
Desesperada pela maneira como Sara lhe tratava, ela fez o quê? Ela fez o quê? Ela fez o quê? Fugiu. Olha para mim. Fuga não é ato de liberdade. Desistir de um ministério não é ato de liberdade. Abandonar o departamento que o pastor te confiou por causa das crises que estão acontecendo lá não é ato de liberdade. Olha para mim. Assinar o divórcio, achando que agora você vai ser livre. Escute, eu não estou dizendo que isso não acontece, mas o que eu estou dizendo é que divorciar-se não é um ato declarado de liberdade. O diabo quer confundir a muitos de nós, porque as maiores prisões não são as cadeias dos vícios declarados aonde estão as suas algemas. As maiores prisões são aquelas que aprisionam a nossa própria mente, nos tornando carcereiros de si próprio. E se eu te disser nesta noite que a chave da tua corrente está na tua mão? Porque Deus está dizendo: não dê a pressão que o mal está empregando sobre você a resposta que ele deseja. Ora, avaliando dentro de um cenário profético, porque o espizinho que eu não posso mandar embora? Porque por mais que eu não goste, a verdade é que agora H tem um lugar por causa do que gerou. Então, já que eu não posso mandar ela embora, o que eu faço? Eu vou espizinhar. Por quê? Porque eu sempre vou empregar pressão psicológica em quem eu não posso tirar do lugar que está. Todas as vezes que teu adversário não tiver autoridade para te remover do lugar que você está, ele vai empregar pressão para que você fuja. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: levantando-se contra ti o espírito do governador, não saia do teu lugar. Fuga não é liberdade. Pare de fugir do chamado. Pare de fugir do ministério por causa da pressão. Pare de fugir do casamento por causa da pressão. Ficou achando que casamento era filme da Disney? Não, meu irmão. Tá mais pra Tom Cruise e Missão Impossível. Mas no final é vitória e alegria, porque Deus ama as famílias e peleja por elas. Eu tô sentindo uma autoridade de Deus tão grande aqui. Me ajude a ministrar isso agora. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Coloca a esquerda na mesma altura. Vem. Quando eu disser 3, você vai abrir os braços em volta dessa pessoa e vai dizer para ela: pare de fugir. Agora mesmo. É 1, é 2, é 3. Abre os braços e diga: pare de fugir. Agora mesmo. Pare. Você não é cachorro para sair assustado. Você não é filho sem pai para colocar rabinho entre as pernas e ir embora. Devolve a pressão, vai para cima, porque o lugar que você está não pode ser removido por ninguém até que Deus determine para onde você vai. Pare de fugir. Olhe de novo para alguém e diga: não fuja. Tá fraco, diga: não fuja. Tá fraco, diga: não fuja. Porque sabe o que vai acontecer se você fugir? Sabe o que vai acontecer se você fugir? Vai acontecer o que aconteceu com H. Fugiu e foi parar no deserto de Sur. Qual é o nome do deserto? Sabe o que significa Sur? Muro. Responda aí, Lagoinha, o que significa Sur? Significa o quê? Toda vez que você sai de um lugar que Deus não te autorizou a sair, o máximo e o mais longe que você consegue chegar é de cara. Não tem porta aberta para quem foge. Não tem destino para quem foge. Talvez você diga: Camila, é complicado falar de fuga porque, por exemplo, o anjo mandou Maria e José, por exemplo, descer em fuga ao Egito. Quando o céu manda é direção. Quando é pressão psicológica é medo. Deus não apoia fugas baseadas em medo.
Elias fugiu de medo de Jezabel. Foi por isso que ele foi parar dentro da caverna. Deus falou para ele: fica aí que eu vou pelejar por você. Foi assim? Volta. Unge Eliseu em teu lugar. Eu acho lindo porque a narrativa diz assim: volta pelo caminho que tu vieste. Olha o que Deus está dizendo. Quando tu pega de ida um caminho que eu não te dei, é por ele que tu volta. Sem atalho, sem rota. O anjo vai aparecer para Agar no deserto de Sur, que significa o quê? Numa hora que ela achou que ia morrer porque não tinha água, não tinha comida, não tinha nada, ela não tinha um plano. Ela não tinha um plano de fuga, porque quem sai do lugar por pressão psicológica não faz plano, sai em desespero. O que prova que sua conduta não era imoral. Porque se fosse, ela ficava por tudo que Abraão era, por tudo que ela tinha. Mas ela não fica. Na fuga, o anjo aparece. Você me ouviu dizer, Agar era egípcia. Então vamos lá, qual era a nacionalidade de Agar? Ela era o quê? Qual era a sua linguagem, seu idioma original? Sim, egípcio. Mas quando ela vê o anjo de Deus, que aparece para ela no deserto, ela não fala em egípcio, ela fala em hebraico. El Roi. Eu vi o Deus que me vê. Ela está chocada, porque para ela esse Deus só apareceria para... Ela está com a cara queimada do sol e eu te pergunto, cadê o Deus Ra? Não adianta, irmão, no deserto só El Roi. El Roi, eu vi o Deus que me vê. Aí o anjo responde assim: e o Senhor te ouviu, ou o Senhor ouve. O que isso significa? É o nome que ele dá para Ismael. El Roi, eu vi o Deus que me... Aí ele vai dar a ultrassonografia do filho que ela carrega. Olha para mim, todo o nível de perseguição que você vive não tem a ver com quem você é, tem a ver com o que você... Você sabe por quê que está doendo? Irmã, não era para a cor da tua pele incomodar tanto assim. Não é questão de cabelo, de conta bancária ou o jeito que você se veste, você não está vendo que existem pessoas que são semelhantes a você, mas não são perseguidas como você, porque não tem a ver com quem você é. O problema é que a vaidade do teu ego faz você achar que é por causa de quem você é, mas não é, filha, não é, filho. É por causa daquilo que você é. Segunda coisa, você diminui o que Deus te permitiu ter. Você pensa assim: ai meu Deus, isso tudo por causa de um filho. Escute, olha o que o Senhor diz para ela: porque no teu ventre também há uma nação. Você pensa assim: o que eu carrego é para mim, o que eu carrego é para minha casa, o que eu carrego é para os meus. Ai, Deus salvando a minha casa, está tudo bem. Só que Deus está dizendo: o que você carrega tem área, tem poder de envergadura para entrar na tua comunidade, na tua cidade, na tua nação. E é por isso que você não pode fugir, por causa do que você carrega. Passa por você, mas não diz respeito só a você. Então aguenta aí que você não vai morrer não. Deus trouxe alguém hoje aqui para dizer: aguenta aí que você não vai morrer não. Eu vou te dar ultrassonografia do que você carrega. Eu vou te mostrar que o que você carrega é maior do que o que você pensa. Ele disse: Agar, o que você carrega é um menino. Ele se chamará Ismael, que significa o Senhor ouve. Enquanto ela diz o Senhor vê, ele responde ao dizer que o nome do menino é Ismael. E ele ouve, sabe o que está dizendo? Ele é testemunha do que você está passando. Ele não só vê, ele também ouve. E tudo que ele vê e ouve, ele considera. Dê uma boa notícia aí para alguém e diga: Deus está vendo, está ouvindo e está considerando. Quem aqui já foi testemunha de alguma coisa que viu, mas não pode falar o que viu? Ouviu, mas não pode dizer o que ouviu, porque você não tem autonomia, autoridade para poder entrar na situação. Aí você vê, mas não fala. Você ouve, mas não fala. Mas Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: volta. Por quê? Porque eu estou vendo, estou ouvindo, eu estou considerando tudo que você está passando. E Deus não é testemunha passiva, Deus é testemunha ativa. Ele está dizendo: se eu vi e ouvi
promessa. Eu não estou inventando. Quando o povo de Israel, 400 anos em escravidão no deserto, no Egito, perdão, como é que o Senhor reage no livro do Êxodo? Vi, ouvi e fiquei parado? Não. Vi, ouvi e deixei para lá. Quem conhece o texto sabe o que ele diz. Vi, ouvi e desce para livrar o meu povo. Deus está dizendo: você está acostumado com quem vê e não faz nada, quem ouve e não pode dizer nada, mas eu vi, ouvi e tenho planos para a tua vida, planos para o que você carrega. Aí ele diz para ela: volta. Ele diz o que para ela? Ele diz o que para ela? Ele diz o que para ela? Diga aí para o seu irmão o que foi que ele disse. Volta. Volta e humilha-te debaixo da mão da tua senhora. Nem todo volta de Deus significa retrocede. Quando a direção para voltar é de Deus, até voltando você avança. Ela voltou, se humilhou. Por quanto tempo? Ah, irmão, foram alguns anos. A coisa não mudou muito não. Só que agora ela já estava preparada psicologicamente. Tem coisa que Deus permite você passar, mas não deixa você seguir. Não é para te destruir, é para você voltar com mais preparo psicológico. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus não está te destruindo. Não, você precisa olhar para ele, porque Deus está falando comigo que uma cadeia vai ser quebrada agora nessa palavra. Prepara o júbilo, porque vai cair agora. Prepara o júbilo, porque vai cair agora. Deus falou comigo, vai cair agora. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus não está te destruindo. Deus está preparando o teu psicológico. Diga assim: teus bloqueios de medo estão caindo por terra agora. Porque tudo que você temia, prega, eu não sou disso não, mas Deus está mandando, diga. Porque tudo que você temia foi o que lhe aconteceu. Olha para quem está do teu lado e diga: mas agora, quem não precisa mais temer é livre. Camila, eu não estou entendendo, vai entender. Jó disse assim: o mal que eu temia foi o que me sobreveio. Normalmente acontece contigo as coisas que você menos deseja que aconteça. É Deus dizendo: sou eu que faço todas as coisas. Livro do profeta Isaías: eu faço a luz e crio as trevas. O que ele está dizendo? Seu Deus não são seus medos. Eu percebi por esses dias que você respeitava mais teus medos do que eu. Você era mais submissa aos teus bloqueios do que eu. Aí sabe o que eu fiz? Peguei uma marreta no bloqueio do teu medo, arrebentei o teu medo, para que agora você veja que o que você temia te castiga, mas não te mata. E agora, o que é que vai te segurar? O que segura alguém que não tem mais medo de nada? O que segura alguém que não tem mais medo de nada? O que segura alguém que não tem mais medo de nada? Ninguém te segura. Ninguém te segura mais. Ninguém te segura mais.
humilhada. Ela voltou, ela foi humilhada. E ela ficou debaixo daquela sentença por um tempo. Irmãos, e ser humilhado não é legal. Vai por mim, eu sei do que eu estou falando. Mas veja, o tempo passou. Deus cumpriu a promessa na vida de Sara. E qual foi a primeira coisa que Sara fez? Mandou fora o filho que sustentava a ausência do filho dela. Agora H pode ir. E o filho dela vai com ela, porque o filho dela não vai herdar com meu filho Isaac. E o que é isso? Isso é Deus advogando área de família. Para Deus, filho fica com mãe. É de Abraão, mas é também de Agar. Sara vai dar uma palavra, meu irmão, no dia do desmame. É a vitória dela, mas sua alegria não é completa porque Agar está presente. Tem gente que passa, tem gente que pensa que está se livrando de você, mas na verdade está abrindo a porta para você sair pela frente. Aí ela disse: bota fora essa escrava. Quando ela queria que deitasse na cama de Abraão, ela não dizia deita fora esta escrava, ela dizia deita fora. Ela dizia deita com a minha. Mas agora que não tem mais respeito nem dignidade diante dos olhos dela, ela diz: deita fora esta escrava e o filho desta, porque ele não vai herdar com o meu filho Isaac. Aí Deus responde a Abraão dizendo assim: faz tudo o que Sara, tua mulher, te diz. Às vezes a impressão que a gente tem é que Deus está apoiando o lado de quem te ofendeu. Porque olha o que Deus diz para Abraão: faz tudo o que Sara, tua mulher, te diz. Mas isso não significa que ele concorda com a maneira que Sara fala. Isso só significa que ele está dizendo: é o caminho que eu vou usar para fazer o que eu preciso fazer. Faz tudo que Sara, tua mulher, te diz, porque em Isaac eu chamei a tua descendência, mas também. Aí eu acho lindo porque Deus diz assim: do filho desta serva. Para Sara, muda. Quando eu quero que você faça o que eu quero, você é minha. Mas quando você não é mais para mim quem eu queria que você fosse, então você se torna minha. Olha o que Deus está dizendo: não é porque ela deixou de ser quem você queria para você que eu deixei de vê-la como eu sempre vi quem ela foi para mim. Deixa eu falar um negócio, resolve teus BO, aproveita a conferência. Porque, irmão, quem tem problema com Judas é você. Jesus chamou ele de amigo. Quem acha que Deus tem que se virar contra quem se levantou contra você é você. Deus não vai entrar nessas guerras aí não. Deus está dizendo: pode ter virado escravo para você, para mim ainda é servo. Entendeu? Aí ele disse assim: eu vou cuidar também do filho dessa serva e do filho dessa serva. Resumindo a história, vai ele embora, despede. Se fosse vara de família hoje, Abraão ia estar processado, porque ele era o homem mais rico da terra. Deu para ela um pedaço de pão e um pouquinho de água, um odre de água. Sai ela com o odre, o pão e com o menino. Aí ela vai se embora. Só que agora ela pensa que vai morrer num novo deserto, deserto de Berseba. Só que Berseba aponta para lugar de fontes. Você não morre pela ausência da água do odre quando Deus te botou na terra da água. Ela começa a chorar porque a água acabou. Ei, ela começa a chorar porque a água... E por que a gente afirma isso? Porque ela não reclama do pão. O que ela reclama é da... E a água estava no odre. Ela podia ter jogado o odre fora de tanta raiva, mas a esperança dela era encontrar. Porque você só pode pegar água se você ainda tiver o... Não negligencie a sua história e tudo que você viveu, destruindo o que você carrega para não lembrar de onde Deus te tirou. Vai-te embora, mas não deixa a amargura te fazer destruir o odre não. Leva ele, porque ele ainda vai te ajudar muito. O que você passou não te reprova, te credencia a pegar água numa fonte nova. Agora eu te pergunto: pode alguém chorar por água num lugar de fontes? Por isso o anjo desce e pergunta para ela: por que choras, Agar? Parece até brincadeira. Por que choras, Agar? Aí o texto diz que ele tira dos olhos dela como se fosse uma escama quando ela se levanta. Aí ela vê que ela está chorando com o odre vazio na frente de uma fonte. Jesus! Mas ela só vê que ela está diante de uma fonte quando ela se... Deus está dizendo: você só está chorando porque ainda não viu o que eu coloquei diante de... E por que você está chorando? Porque eu te chamei para ficar de pé, mas você está aí arriado.
Você está chorando por um pouquinho de água que acabou. E Deus está dizendo, você está diante de uma... Nada do que o homem te deu se compara ao que Deus preparou para o teu destino. Pare de chorar pelo que você perdeu. É isso que está te impedindo de viver o futuro de Deus preservou para você. Como disse o pastor aqui, a menina que chorava pelo namorado que já tinha uma família. Isso é gente que vai morrer com odre na mão se não se converter. Agora olha H. Ela compreendeu. Ela levantou, viu a fonte, encheu. Aí foi lá e alimentou o menino. O menino levantou, ninguém morreu. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer algo. Ninguém vai morrer. Eu acho que você não me ouviu, eu vou falar de novo. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, ninguém vai morrer. Debaixo da palavra que eu te entreguei, diz o Senhor, não é palavra de Camila não. O que o Senhor está dizendo é, a palavra que eu liberei sobre a tua casa é cumprimento de promessa, e o final dela não será com morte. Na primeira vez em fuga, você foi parar em Sur, mas agora você foi despedido. Agora você está em Beceba. Camila, mas na casa de Abraão eu tinha tudo, e no deserto eu não tenho nada. Deus está dizendo, a casa de Abraão nos últimos dias não passava de uma ilusão. Você tem tudo, mas não tem liberdade. No deserto você não tem nada, mas agora você é livre, H, para construir teu patrimônio, para construir tua família. Livre. O Brasil não está em dificuldade por questões partidárias, mas por uma única questão. Qual? Liberdade. A luta sempre foi essa. Pergunte para os homens de milhões e milhares se eles preferiam todo o patrimônio e ficar lá dentro, ou parar de tomar 15 minutos de banho de sol e vir conhecer o mundo de novo como ele é. Pode ter certeza que eles abririam mão de qualquer coisa, porque nada é mais caro do que a sua e a minha. H conquistou ela, você compreende? Às vezes Deus vai te fazer perder a vaidade da honra para compreender a honra da humilhação. O que ia morrer, o menino que ela achou que ia morrer, que pode ser seu ministério, sua casa, sua família, aquilo que hoje chora e você pensa, vai morrer. O menino que ela achou que ia morrer, o texto diz que ela mediu a distância para não vê-lo morrer. Um tiro de arco de flecha, um tiro de arco de... Essa medida para aferir distâncias na Bíblia é rara. É rara, é uma distância muito longa. A distância mais curta é tiro de pedra, tiro de... Só que H, para não ver o menino morrer, diz o texto, distanciou-se dele cerca de um tiro de arco de flecha. Foi a medida que ela usou para aferir a morte do menino. Ele vai morrer distante de mim, um tiro de arco ou de flecha. Só que olha isso, não é coincidência. Vai ficando de pé. Olha para os 2 ou 3 aí e diz, não é coincidência. Ela pensou que ele ia morrer e usou a medida de um arco de... Aí o texto diz que o menino não morreu. Profetize para alguém e diga, não vai morrer. Isso. O menino não morreu. O texto diz que o menino cresceu. O que você, em decorrência do que te aconteceu, assim diz o Senhor, vai crescer. Vai crescer porque é promessa. Vai crescer porque eu me aliancei com a tua casa. Vai crescer porque você está debaixo da minha palavra. Vai crescer porque eu tenho responsabilidade com o que eu prometo, diz o Senhor. E por fim, não é coincidência, gente. Boiadeiro, construtor de tendas, pastor de ovelhas. Mas sabe o que ele foi? Você leu comigo. E o menino cresceu e se tornou flecheiro. Alguém já entendeu?
Deus está dizendo: à medida que hoje você jura que é para ferir a tua morte, não é a tua morte, é a área da tua especialização. Olha para o teu irmão e diga: você não está morrendo, você está em treinamento. Tudo que não te mata, diga, tudo que não te mata te promove, supera. Deus está dizendo: a área da sua vida que Satanás jurou que seria a área da sua morte, é a área de especialização que Deus mais vai te usar. Se Ele quer destruir teu casamento,